Olá, bem-vindos ao canal do Zema. Vídeo de hoje falando sobre expressões numéricas, atendendo a pedidos. É importante demais saber que você precisa primeiro resolver os parênteses, depois o colchete e por último a chave. Dentro de cada um desses tem as prioridades das operações. Primeiro a potência e raiz, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Então vamos aqui, olhamos primeiro para os parênteses. Então eu vou primeiro resolver este parênteses e este parênteses, depois sim eu resolvo o colchete e finalmente a chave. Então eu vou copiar tudo sem preguiça, não pode ter preguiça. Ok, está aqui o parênteses. Resolvendo a raiz quadrada dentro do parênteses, raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 9 é 3. 5 vezes 5 é 25, 3 vezes 3 é 9. Menos 1 sobre 5. Fechou o parênteses. Não resolvemos ainda o parênteses, no entanto, resolvemos a raiz dentro do parênteses. Aqui, dando continuidade, eu tenho outro parênteses, e aí tem uma potência, que é prioridade ante a adição. Então, resolvendo a potência. O número ao quadrado é ele vezes ele. Então, aqui é 1 multiplicado por 1. Vai dar 1. 2 também elevado ao quadrado é 2 multiplicado por ele mesmo, que é 2, né? Então, 2 vezes 2 resulta 4. Mais 2. Aqui. Fechei o colchete. Fechei a chave. Sem preguiça, não pode ter preguiça. Vamos lá. Ainda, dando continuidade, a chave. Repito, 10 sobre 3, mais aqui o colchete. Resolvendo o parênteses. Este parênteses tem dentro dele uma subtração de frações. Numa subtração de frações, existe uma exigência. Eu tenho que deixar os denominadores iguais. No entanto, faz-se a pergunta, deixar igual a qual número, professor? Você vai calcular o MMC para descobrir qual número que seria o ideal. No entanto, o MMC de dois números primos, pois o 3 é primo e o 5 também é primo. O MMC de dois números primos, vou deixar aqui do lado, MMC de 3 e 5 é só multiplicar um pelo outro, pois os dois números são primos. Então, o MMC vai dar 15. Opa, aqui, o 15 aparecendo. Então, o MMC de dois números primos é só multiplicar um pelo outro. 3 vezes 5 vai dar 15. Então, nós vamos transformar estas duas frações aqui em denominadores 15. Então, vai ser isso que eu vou fazer aqui. Vou multiplicar aqui por 5 para dar 15. Aí, eu tenho que multiplicar também o numerador, que é a parte de cima da fração. Multiplico esta parte de baixo por 3, também multiplico o numerador. Ou seja, a fração 1/5 foi ampliada 3 vezes e se transformou numa outra fração equivalente. Assim como a fração 5/3 foi ampliada 5 vezes e se transformou numa outra fração equivalente. Equivalente a quanto, professor? Equivalente a 5/3, equivalente a 25, que é 5 vezes 5, sobre 15, que é 3 vezes 5. Menos 3 vezes 1, 3. 5 vezes 3, 15. Ok, fechou o parênteses. Não resolveu o parênteses ainda? Não, porque primeiro nós arrumamos as frações. Deixamos com os denominadores iguais para podermos efetuar a nossa subtração. Da mesma forma, aqui. Embora isso seja um número misto, eu poderia fazer 4 vezes 2, 8, mais 1, 9 sobre 4. Eu vou fazer também calculando o MMC. Ok? Aqui não tem denominador, então é 1. Ou seja, eu não preciso mudar as duas frações, eu só preciso transformar este 1 em 4. É só multiplicar por 4. Então, eu vou ampliar a fração inteira 4 vezes. Então, o número 2 vai se transformar em 8, o número 1 vai se transformar em 4. Então, fica assim, assim, opa, aqui é mais, né? Aqui, 1/4 mais 8, 4 vezes 2, 8 sobre 4, que dá os dois lá que nós tínhamos, né? Fechou o colchete, fechou a chave. Muito bem. Dando sequência aqui, fica da seguinte forma. A nossa chave, 10/3,
mais, fechou o colchete, abriu o colchete, no parênteses aqui, ó, 25 menos 3 vai dar 22, 22 sobre 15. Denominadores na adição e subtração, a gente não pode adicionar nem subtrair. Mais, aqui, ó, 1 mais 8, 9, e repete o denominador 4, ok, colchete e chave. Tudo bem. Resolveu? Ainda não, falta resolver o colchete. Nós poderíamos ter já tirado o MMC e deixar tudo igual de uma vez só, mas aqui o objetivo é que você treine esse processo passo a passo, respeitando os parênteses. Então, a gente vai indo bem passo a passo mesmo, né? Então, aqui, de novo a chave, 10 terços, mais, agora nós temos que transformar esses denominadores num outro denominador igual, ok? Então, tirando o MMC aqui, ó, MMC de 4 e de 15, agora eu não posso multiplicar direto porque eles não são números primos, né? Acontece que o 15 é 3 vezes 5. O 3 é primo e o 5 é primo. E o 4 e 2 é segunda. No entanto, a gente vai acabar tendo que multiplicar do mesmo jeito. Não por serem primos, né? Mas pela decomposição só aparecer número primo. Nesse caso, você precisaria enxergar que o 4 é 2 a segunda e o 15 é 3 vezes 5. E aí você teria de novo só números primos. Ó. 2 a segunda é o 4 e 3 vezes 5 é 15. 4 vezes 15 vai dar 60. Mas, opa, aqui, aparecendo 60. Mas, se você não lembrar disso, eu recomendo que você faça a decomposição em fatores primos, que vai dar na mesma. Você só vai gastar um tempo um pouco maior. 4 dividido por 2 é 2. 15 não dá para dividir, a gente repete. Ainda dá por 2. 2 por 2 é 1. 15 não dá, repete. 15 agora dá por 3, que é 5. 5 por 5 vai dar 1. Então, isso ficou, conforme eu havia dito, 2 a segunda vezes 3 vezes 5. Isso daqui é a decomposição em fator primo desses dois números. Multiplicando 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. Nós já sabíamos aqui de antemão. Então, vamos transformar os dois em 60. Então, é 4 vezes 15. Amplia aqui 4 vezes também. E aqui é 15 vezes 4 para dar os 60.